A paz do Senhor Jesus, queridos, é mais uma vez um motivo de muita alegria, né? Poder receber da parte do Senhor esse privilégio de estar aqui junto com você para mais uma meditação na palavra do Senhor, assim como Deus tem nos dado a graça de fazer isso todos os dias. E isso muito alegra o nosso coração, e é por isso que nós começamos agradecendo ao Senhor por essa grande oportunidade, né? Não temos merecimento nenhum para isso, mas é a graça, né, de Deus que tem nos concedido esse privilégio. E também de ter o privilégio de você juntamente conosco. E a você que está presente conosco neste culto Vida em Cristo, nós desejamos a você todas as bênçãos do Senhor ao longo de todo esse dia. Que a graça do Senhor venha se manifestar de maneira poderosa sobre sua vida, sua família e aí os seus projetos de vida. Queridos, para a meditação, a palavra está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. Apenas o versículo de número 15, que assim vai dizer a palavra do Senhor: o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim ele vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente no nosso entendimento, para que a gente possa aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, conforme nós já falamos por muitas vezes, a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, ela falando acerca dela mesma, ela diz que ela está e é toda apta para o ensino, ou seja, tudo que está na palavra do Senhor, né, ele é para o nosso ensino. Ela tem todo esse recurso do princípio ao fim. Mas quando nós chegamos aqui no livro de Eclesiastes, a gente vai ver que ele é um livro, aquelas pessoas que têm um conhecimento da leitura desse livro, a gente vai ver que é um livro que o escritor deste livro, ele trabalhou com questões que confrontam a gente, olha. São questões do nosso dia a dia. Ele fala de vida, ele fala de morte, ele fala de trabalho, ele fala de vaidade, ele fala de angústia, ele fala das tristezas, fala das emoções, fala de relacionamento, ele fala de tempo de fim, de aproveitar a vida. Ele fala de muitas coisas e nos coloca acerca daquilo que nós já sabemos, né? Mas que está guardado em algum cantinho aí da nossa memória, esquecido, né? Então o livro de Eclesiastes é um livro que ele fala muito ao nosso coração, assim como os demais. E aí quando nós chegamos aqui, nesse versículo de número 15, ele vai nos lembrar de algo que nós sabemos, mas que normalmente passa por despercebido e que fica assim bem guardadinho em algum canto do nosso entendimento, que muitas vezes nós passamos a nossa vida sem lembrar disso. Passamos a nossa vida sem considerar esta grande realidade, que é a palavra aqui de Salomão, quando ele diz assim, que o homem ele sai nu do ventre de sua mãe, e assim como ele vem, ele vai. Queridos, e quando nós começamos a fazer uma análise dentro dessa questão, a gente para entender, né, que pouco se dá crédito para esta realidade, e nós passamos praticamente a nossa história de vida em busca de querer adquirir coisas que nós não trouxemos, coisas que nós não conhecíamos, coisa que foi despertado o nosso interesse aqui nesta terra, né? Então, quando a gente começa a analisar isso, a gente vai ver que nós chegamos para essa terra completamente desprovido. Aquilo que nós temos é fruto da bondade de outras pessoas. Chegamos com certo recurso, sim, mas por quê? Porque alguém está empenhando a nosso favor, nos vestindo, cuidando de nós, nos alimentando, nos protegendo e fazendo tudo isso. Por quê? Porque nós mesmos, nem para isso nós temos condição. Nós precisamos de um bom tempo de nossa vida para que nós possamos cuidar de nós mesmos. Então nós chegamos nessa terra, queridos, completamente desprovido e na dependência das pessoas. E o que chama a nossa atenção não é como nós
chegamos. O que ele chama, o que nos confronta é como nós vamos. Por quê? Porque como nós vamos, a forma que nós vamos, ela é diferenciada de quando nós chegamos. Nós chegamos sem entendimento nenhum, nós chegamos em inocência, nós chegamos desprevenidos, nós chegamos dependentes, mas quando nós partimos, não. Quando nós partimos, nós, antes da morte, se tem projeto de vida, se tem luta, se tem conquista, né? E aí a palavra do Senhor tem, nesta oportunidade da meditação, de te chamar a atenção para as coisas que nós nos envolvemos em toda a nossa história de vida e nos chama a atenção para quê? Para que vai acontecer pós a morte. Então, o que o escritor desse salmo ele vai falar? Ele vai falar de maneira muito simples e muito direta o fechamento da nossa vida. Ou seja, com relação, é como se ele estivesse falando assim, ó, com relação a tudo aquilo que você conquistou nessa terra. Todas as suas conquistas, todos os seus empenhos, todos os seus anos trabalhados, toda a sua fortuna, todo o seu nome, todos os projetos alcançados, tudo que está em seu poder, você vai deixar aqui onde você conquistou. E volta de mãos limpas, conforme você chegou nesta terra. Então é uma maneira muito simples de falar que o autor deste livro, ele traz esse entendimento, ele nos relembra desta realidade, porque nós bem sabemos que quando nós partimos, nós não levamos nada desta terra, até um dito popular que diz que caixão não tem gaveta, né? Até esse dito popular aí, simbolizando o quê? Que nós não levaremos nada, né? Esse dito popular só serve para simbolizar e confirmar aquilo que nós sabemos e o que a palavra do Senhor vem nos alertar também nesta oportunidade, neste texto que nós lemos, de que toda a nossa vida nesta terra se resume aqui. Toda a nossa conquista aqui desta terra vai ficar por aqui. Né? Não temos como transferir o material para o eterno. Não temos como transferir as coisas desta vida que é limitada, que o Senhor colocou um limite. Não temos como transferir isso aqui para uma eternidade. Não temos. E daí a importância da palavra do Senhor nesta oportunidade é que uma vez, querido, que nós temos este conhecimento, mas isso fica esquecido no nosso entendimento. E nós não podemos ter isso por esquecido. Nós não podemos ter isso guardado em um cantinho da nossa mente. Queridos, é por isso que a palavra do Senhor, ela tem a função de estar nos despertando. A palavra do Senhor, ela tem a função de estar nos orientando, nos direcionando acerca das questões espirituais. Por quê? Porque isso é um assunto que ele é muito sério na nossa vida, porque assim como nós nos preparamos para esta terra aqui, porque assim como nós almejamos para esta terra aqui, nas questões espirituais também há necessidade de preparo, também há necessidade de você querer, também há necessidade de você almejar, também há necessidade de você fazer planos para as questões espirituais. Daí a importância da palavra do Senhor nos alertando que nós não podemos chegar de qualquer maneira em uma eternidade. Não conte com recurso terreno na eternidade, porque aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo que você conquistou, todos os teus prestígios, posses, bens, você vai deixar. Passará para outras pessoas. E isso chama a nossa atenção para três questões que nós devemos estar atento a elas. A primeira delas,
para essa rápida reflexão. A primeira delas, ela é com relação à questão de pessoas que têm uma busca excessiva por conquista. Queridos, muito cuidado com isso. Muito cuidado. A palavra do Senhor, além das questões espirituais, ela também nos ensina a ter um bom viver aqui nesta terra, a ter um viver com qualidade. A palavra do Senhor nos ensina a viver com qualidade aqui nesta terra. Nós estamos falando de vida mesmo, de vida material, uma vida com qualidade. A palavra do Senhor também, além das questões espirituais, ela nos dá essa orientação de ter uma vida segura e feliz aqui nessa terra. E nós vemos que uma pessoa que ela começa a buscar de maneira excessiva, ela envolve todo o seu tempo nesta terra em busca de suas conquistas. E isso aí é um mal. E isso aí, a palavra do Senhor, na visão deste escritor, é tido como um mal que é visto debaixo do sol. Ou seja, pessoas que ele passa a vida em conquistas e conquistas, na busca, na luta, e quando ele dá por si, ele já está prestes à morte. Ou seja, ele passou uma vida de enfado, ou seja, ele passou uma vida de trabalho, ou seja, ele passou uma vida de luta, deixando para o mais tarde, quando ele menos espera, o mais tarde já chegou e ele não se deu conta devido às suas preocupações em conquistas. E a palavra do Senhor manda-nos ter cuidado com isso. Com o enfado da busca pelas conquistas, do enfado da busca do desejo do nosso coração. A palavra do Senhor nos manda nós termos cuidado com isso. Então, uma pessoa que ela passa a sua vida somente em conquistar e guardar, conquistar e guardar, a sua vida se torna uma vida sem sentido. Não adianta uma pessoa ajuntar uma imensidade de valores e nem ter tempo, e nem saber o que tem. Então, a palavra do Senhor nos chama a atenção, a gente detecta esse grande problema quando nós não percebemos, quando nós não estamos atentos às questões dos limites da nossa busca. Existem certas coisas que nós queremos sem sentido. Queremos por quê? Eu quero porque eu quero. E a palavra do Senhor nos chama para que nós tenhamos sentido. A nossa vida ela tem que ter um sentido. O nosso projeto de vida tem que ter um sentido. A nossa conquista tem que ser um sentido. Senão a nossa vida se torna sem sentido. A outra coisa que eu aprendo aqui, que esse texto ele abre a minha mente, é para conquistar e não desfrutar. Quantas pessoas, queridos, tiveram a triste história, passaram a sua história de vida conquistando e não tiveram tempo para desfrutar daquilo que Deus lhe deu. Não teve tempo para desfrutar de sua juventude, não teve tempo de descanso. Quantas pessoas que passou por esta terra, queridos, a palavra de hoje, a Bíblia nos chama a atenção para uma qualidade de vida. Quantas pessoas que passou a sua história de vida vivendo o enfado do trabalho. E não teve a oportunidade de desfrutar dos seus ganhos. Essa história é no número dos milhares e milhares de pessoas que viveram e que ainda vivem nesta condição. Escravo das suas buscas, escravo dos seus objetivos. E escravo não desfruta, escravo só trabalha. E a palavra do Senhor nos chama a atenção, uma vez, queridos, que nós desfrutarmos, daquilo que o Senhor tem nos dado, faz parte da nossa vida. A palavra do Senhor nos manda desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado. Então, este texto que nós acabamos de ler também, ele nos leva a ter esse entendimento, que quando nós não percebemos
que nós chegamos nesta terra sem nada, e sem nada nós voltaremos. A nossa vida, ela se resume em uma eterna conquista. E a terceira coisa que eu aprendo aqui neste texto simples, essa palavra sábia, né, de Salomão, é que após a morte, tudo que se diz respeito às suas conquistas, para você, ela perde o sentido. Não adianta, após a morte, todos os seus ganhos, todos os seus títulos, toda a sua fortuna, todo o seu nome, toda a sua fama, tudo que te pertence para você pós-morte torna sem sentido. E é por isso que a palavra do Senhor nos chama a atenção, é justamente da agora para frente. E aí como é que vai ser? Tanto preparo para momento que é passageiro, e a morte bate a porta. E aí, cadê o preparo? É a palavra do Senhor chamando a nossa atenção. Por quê? Porque assim, queridos, como nós precisamos de preparar, sim. Aqui a palavra de Deus não está falando que você tem que cruzar braços, não. A Bíblia nos manda trabalhar, e trabalhar de verdade. Só que a mesma Bíblia que nos manda trabalhar, ela nos manda a gente ser sensato. Ela manda a gente ser prudente. Ela manda a gente ser decente. Ela manda a gente ter raciocínio, manda a gente ter entendimento, inteligência. É a própria palavra. Então nós temos que ter sabedoria em tudo, saber que a própria palavra nos adverte que existe o tempo para todas as coisas. E na questão espiritual aqui, ela não é diferente. O que a Bíblia não está desmerecendo o trabalho, não, muito pelo contrário, ela está confirmando que você tem que trabalhar. Só que nas questões espirituais, todo o teu trabalho não vai valer de nada. Daí também a importância de dividirmos o nosso tempo, e assim como há necessidade de conquistas nesta terra, para coisas desta terra, também há a necessidade de conquistas espirituais para as questões espirituais. E aí, se eu ignorar isso, é chegar diante de uma eternidade despreparado. E despreparado, querido, ninguém pode chegar em uma eternidade despreparada. E o mais interessante, a hora quando a gente começa a analisar a seriedade desta questão, a seriedade desta palavra, é que o momento de preparo é aqui. Não existe, não vai existir outro momento. A palavra de Deus não dá base nenhuma para um outro momento, uma vez que a palavra do Senhor, ela é muito clara em dizer que após a morte segue o juízo. Acabou. O tempo de se fazer acabou, o tempo de preparo acabou, o tempo de tudo acabou. Agora é uma vida diante de uma eternidade, com Cristo ou sem Cristo. Isso aí, queridos, é o que a palavra do Senhor nos chama a atenção para nós termos cuidado. Devemos conquistar? Sim, devemos conquistar, devemos fazer nossos projetos, sim, tirar o nosso papel da gaveta, botar em prática, sim, mas nós não podemos esquecer das questões espirituais. E levando em consideração que todos os nossos projetos aqui são passageiros, e o nosso projeto de eternidade é para sempre, a eternidade nos chama a atenção com relação a uma seriedade maior. E a função da palavra do Senhor neste texto é justamente essa aí, te alertar para isso. Conquistas é bom, sim, conquistas é muito bom. Mais do que bom, é necessário para você, necessário para sua família. Mas as conquistas espirituais, ela é questão de sobrevivência eterna. Ela vai além de uma necessidade. E é justamente isso aí que a palavra do Senhor nos faz pensar, né? Nesse dia, quantas pessoas vivem assim,
ignorando as questões espirituais como se elas não existissem, como se isso não tivesse um sentido para a minha vida, como se mais tarde não houvesse uma cobrança, como se mais tarde não houvesse um peso de responsabilidade sobre isso. Muitas pessoas, esta é a história de vida de muitas pessoas, né? E quando toca no assunto das questões eternas, espirituais, muitas pessoas, pelo seu grande compromisso, né? Pelo seu envolvimento com tantas conquistas nesta terra, vai dizer: olha, eu não tenho tempo. Olha, eu não tenho tempo para isso agora. Eu não tenho tempo para isso. Mas todos quanto não têm tempo para o Senhor nesta terra, terão tempo suficiente, conforme diz a palavra de Deus, para um arrependimento eterno. Isso é muito sério, queridos. Aqui, o que nós estamos falando aqui tem um peso de eternidade. Nós estamos falando aqui de eternidade. E com eternidade, ninguém pode brincar. Então nós temos que arrumar sim o nosso tempo. Nós temos que nos preparar para as questões eternas. E aí você fala assim: mas eu sei como eu me preparo ganhando dinheiro, eu sei como eu me preparo qualificando, mas como eu me preparo para as questões eternas? À luz da palavra de Deus, queridos, eu te respondo: se preparar para as questões eternas é ter envolvimento com o Senhor, é aprender do Senhor, é entender do Senhor e viver aquilo que é do Senhor. É assim que se define as questões. É assim que nós aprendemos aquilo que é do Senhor. A palavra do Senhor nos chama para nós aprendermos dele. A palavra do Senhor nos chama para vivermos aquilo que é dele. A palavra do Senhor nos chama para a obediência à sua voz. E isso aí, e quem se preocupa com essas coisas, né, que é feito aqui nesta terra, está se preparando para as questões espirituais. Fica aí o alerta nesse dia, nesta rápida reflexão da palavra do Senhor, que vai nos relembrar que nós chegamos nesta terra sem ter nada nas nossas mãos, né? Como a própria palavra fala, nu, e assim como nós chegamos, também nós voltaremos. E eu não posso chegar despreparado em uma eternidade. Essa aí é a grande questão da nossa vida. Eu não posso chegar despreparado em uma eternidade. E partindo do princípio que nenhum de nós sabe a nossa hora de partir, nenhum de nós sabe a nossa hora de partir, então o momento do preparo, querido, é para agora, é de imediato. Eu não posso deixar esse preparo, esta busca, esta conquista para depois, porque o depois ele nunca vai me pertencer. Nós só temos o agora. O ontem já passou, o amanhã nós não sabemos se virá, nós só temos o agora. E o agora muda a história de vida. O agora pode mudar a história de vida de muitas pessoas. Quantas pessoas tiveram esta oportunidade no final da sua vida e se agarraram e mudaram o destino de sua eternidade. Então, não podemos perder esta oportunidade que o Senhor nos dá. Temos um preço a pagar, queridos. E esse preço é o preço da responsabilidade. Temos um preço a pagar e esse preço é o preço do querer. Quando nós queremos o céu, nós temos que batalhar pelo céu, né? Batalhar, né? É deixar de viver as nossas emoções, é deixar de viver o nosso direcionamento, né? De achar que eu tenho capacidade de gerenciar a minha vida, quando nós não temos capacidade nenhuma para isso. A sua vida na direção de Deus, a sua qualidade de vida, ela é muito melhor. A sua vida na direção de Deus, você passa a ter uma segurança na sua eternidade. Então, o que nós precisamos, queridos,
é de deixar que o Senhor governe a nossa vida. Assim, né, nós estaremos preparados para a eternidade. Que Deus te abençoe grandemente e que um assunto tão sério como esse, com palavras tão simples, mas um assunto tão sério como esse, possa te chamar a atenção, querido. Porque independente de você crer ou não, nós somos eternos, com Cristo ou sem Cristo. Então, já que nós somos eternos, vamos optar em passar uma eternidade com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Oro agradecido, Senhor, porque o Senhor é bom e tem esclarecido, Senhor, acerca das questões eternas todos os dias. E por isso nós oramos, ó Deus, agradecidos pelo entendimento da palavra do Senhor. Peço a tua bênção para todos quantos estão conosco, que a tua graça, que a revelação da palavra do Senhor possa trazer sobre a vida de cada um entendimento acerca, ó Deus, deste assunto tão sério chamado salvação. Que o Senhor possa estar também abençoando cada um, sua família, necessidades, ó Deus, suprindo necessidades, cercando cada um com os teus cuidados. E assim nós oramos agradecidos por mais uma oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.